Graças a Deus. Queridos, estamos de volta nesta quarta-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é programa de estudos da Palavra de Deus. É rápido, é meia hora, é muito rápido. Vamos estar estudando a Palavra de Deus. E eu quero convidar você para junto conosco. Estamos aqui estudando a essência da Palavra de Deus. Se você perdeu algum programa desta semana, o Daniel vai colocar aqui o nosso endereço. Vai lá no nosso canal no YouTube. Vai lá no YouTube, está lá, os programas estão ali, programa de segunda, de terça, hoje já estamos na quarta. Estamos estudando a carta de Pedro, a carta de Pedro da igreja, para nós, para a igreja. O que o apóstolo Pedro vem trazendo doutrina para a igreja. E para fazer este programa comigo, eu tenho ele hoje, pastor João Ferreira. Pastor João Ferreira, que vem lá do Pará, lá perto de Salinas, que vem aí falando conosco, da Assembleia de Deus, está aqui conosco e está fazendo o programa. Pastor João, que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor José Carlos. O prazer todo meu. Né, pastor Carlos, muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado mesmo, de coração. Amém. Junto também nós temos o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor da Igreja Mundial da Família, aqui da cidade, que está conosco neste dia. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Um abraço aí para toda a família mundial, esse povo que eu chamo carinhosamente de família mundial. Deus abençoe vocês e vamos meditar na palavra. Amém. Então nós vamos estudar a palavra de Deus. Querido, pegue caneta, papel. É muito rápido, é meia hora, passa tão rápido. Vamos passar essa meia hora estudando a essência da palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema, né? Olha só, hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 14, pastor Carlos Leite. Vamos lá então. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só, se sois vilipendiados ou injuriados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados. Quer dizer, bem-aventurado quer dizer muito feliz. O fato de haver traduzido que vocês já estão reprovados, quer dizer, vocês são bem-aventurados, porque a glória do Espírito Santo repousa sobre vós. Refere-se ao Espírito Santo. Quando ele, o Espírito Santo, ele sim blasfemado, mas quando vós é glorificado. Refere-se ao fato de que o mundo, até a igreja, apóstata e reprova, está a influência sagrada do Espírito Santo por seu tratamento dos verdadeiros cristãos. Mas se comprarmos com arrependimento, o Senhor é glorificado em nossa vida. Pedro fala isso, e Pedro ouviu o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, eu sempre digo que é a constituição do ministério de Cristo aqui na terra, com artigos e coisas. Olha só o que diz lá em Mateus, Jesus falando, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, pastor Carlos. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus vai falando sobre isso. Jesus vem falando assunto parecido com o que Pedro está falando aqui. E vem capítulo trazendo 5, versículo 11 e 12. Olha diz só, assim, quer dizer, bem-aventurado, bem-aventurado é muito feliz. Bem-aventurado não é feliz, bem-aventurado é muito feliz. Quer dizer, Jesus vem falando, ele começa o Sermão da Montanha com as bem-aventurança, né? Bem-aventurado dos pobres, bem-aventurado... E aí ele vai falando no 11, ele vai falando assim, ó, bem-aventurado, quer dizer, muito felizes, sois vós. Vamos lá. Bem-aventurados, quer dizer, muito felizes, sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo
disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, versículo 12, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quer dizer, o que a Bíblia vem dizendo? Muito felizes sois vós, quando pela causa de Jesus vos perseguirem, vos injuriarem. Quer dizer, quando então, falarem não é uma mal, coisa quando ruim. falarem mal de você, falar mal de mim, eu falo. Não, ele diz que é muito feliz. Mas não só falando mal, quando vos perseguirem, pastores estão perseguindo, porque quando você não era crente, não falavam nada. Você bebia, e todo mundo achava normal. Agora que você vem para a igreja, tudo que você faz, por quê? Porque você está com Cristo, então muito felizes. Sois vós, quando vos perseguirem por minha causa, vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim foram os homens de Deus, os profetas, os homens de Deus, que vieram antes de vocês. Eles, por causa de Deus, eles perseguiram, por causa de Deus, eles falavam mal, por causa de Deus, muitos foram mortos. E Jesus disse, essa é a alegria de vocês, porque o galardão no céu é grande. E não são, pastor Zé Carlos, as pessoas que têm que definir a espiritualidade, a fidelidade de uma pessoa que lá no mundo foi uma pessoa terrível e quando aceitou Jesus mudou o seu comportamento. Muita gente não vai acreditar. Muitas pessoas vão dizer assim, não, ele está enganado, ele está mentindo, ele está sendo enganado pelo pastor, ele está iludido. Mas, querido, só você sabe o valor da presença de Deus no momento que Deus te levantou lá do pó. Você fez tantas coisas erradas, você fez tanta desgraça, mas de uma hora para outra, na hora da dor, você clamou e Jesus foi lá e te perdoou. E esse perdão, o mundo não consegue. Não consegue entender como não isso. Consegue. Esse amor, esse perdão, né, de uma pessoa que fez coisa errada na vida, ela se levantar. Então, quando ela se levanta, é aonde vem a perseguição para ela voltar lá para o zero novamente. Exatamente. A filosofia do mundo, a filosofia de Satanás, é que o justo não floresça, entendeu? Não se levante, mas continue lá na opressão. Continue na mão dele. Na mão dele. E aí fica, para eles, na filosofia do mundo, não entra que uma pessoa que foi errada pode ser mudada, uma pessoa que caiu, né? Que caiu. Então, quando o apóstolo São Paulo apareceu no cenário bíblico, alguns disseram, não, ele está camuflado, com certeza querendo uma oportunidade para captar um de nós. Lançaram em dúvida. E aí, e sabe que essa filosofia perdura ainda hoje em muitas igrejas, a pessoa, mas esse, né? Ele diz, esse aí era o fulano que fazia isso, fazia isso. Mas agora Jesus entrou nessa casa. Quando Jesus entra, o mal sai. Não dá para conviver o mal e Jesus. Né? Gente, o perdão é uma coisa que levanta qualquer pessoa. E a incredulidade não vai entender isso jamais. Não vai. Porque o mundo é o quê? O toma lá da cá, você me fez, então você vai ter que pagar, você vai ter que pagar. E no reino de Deus é diferente, porque ele já pagou. Ele pagou. Ele já pagou. O maior preço foi ele quem pagou. O maior preço. Como nós temos uma necessidade muito grande de perdoar. Eu sempre falo, pastor, que quem sabe, se dependesse de mim, José Carlos, ser humano, aquele ladrão estaria até hoje na cruz. Porque ele era homicida, ele tinha cometido um homicídio, ele não era gente boa. Né? Não, ele estava ali na cruz porque merecia. Ele disse, nós estamos aqui porque merecemos. E a Bíblia diz que ele cometeu homicídio, ele era assassino, ele cometeu homicídio. Mas de repente ele encontra com Jesus. Na sua última oportunidade, perto dos seus últimos fôlegos de vida, na sua última oportunidade, ao fim da tarde, se ele não morresse, eles iriam matá-lo. Eles iriam matá-lo. Ele, nos seus últimos fôlegos de vida, ele encontrou Jesus. E ele sabia que ele não tinha condições nenhuma de ser salvo. E ele, quando ele viu a sua desgraça, ele disse, Senhor, eu sei que eu não posso ser salvo, mas lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quando ele disse, lembra de mim, ele quer dizer, ele não pediu para entrar no reino.
Ele sabia que não tinha condições Ele nenhuma. sabia que não tinha condição. Mas quando ele se arrependeu, e não existe um arrependimento que Deus não possa fazer. Exato. Quando ele se arrependeu, Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não te preocupa, hoje mesmo tu foi salvo, acabou. Por quê? Porque o arrependimento genuíno. Agora, por nós não, nós dizemos, peraí, fica aí na cruz aí 3 meses, aí depois de 3 meses nós vamos analisar, se tu estiver na cruz direitinho, aí nós vamos te deixar, senão tu não faz parte da nossa família. Quer dizer, nós temos dificuldade de perdoar e nós não entendemos o amor de Deus tão grande, porque e às vezes nós não olhamos para como nós fomos perdoados e como Deus nos perdoou de todas as coisas e não lançou mais em rosto o nosso pecado. E nós temos dificuldade e não vimos o perdão do outro. É verdade. Então nós temos que aprender isso, aprender com Deus, o perdão de Deus. Qual a importância do perdão de Deus na nossa vida? Quão grande é o perdão de Deus na nossa vida? E é isso que é evangelho. É mudança, porque Ele nos perdoou. Jesus veio, morreu por mim, quando eu não merecia, quando eu era pecador, Glória a quando Deus. era coisa ruim. Exato. Ele morreu por nós Glória quando nós a éramos Deus. coisa ruim, quando nós não Glória a merecíamos. Deus. Não merecia. É quando Jesus veio e não olhou para que nós não merecíamos, ele disse não, e nos deu a chance de uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. E nós temos que aproveitar essa nova vida em Cristo Jesus, nos dando o direito a ser cidadão do céu. Ele veio e morreu para andar, porque ele amou o mundo não merecedor. Mas ele amou e fez de nós nova criatura e nos fez herdeiro do reino. Nos fez de novo ministro do reino de Cristo. Como Paulo falou sobre ministro de Deus. Exatamente. Né? Olha só, pastor. Então vamos ler aqui, vamos continuar, porque senão não terminamos de Mas é muito rica essa palavra, né? Olha só, em 1 Pedro, capítulo 15, agora, 4 e 15. 4. Assim que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou por entender-se nécio e alheio. Essa escritura claramente diz que se Cristo não colocar sua fé completamente no cristão, não colocar sua fé completamente na cruz, se o cristão não colocar, não garante ajuda do Espírito Santo. Isto é, que Pedro mencionou que o que lhe pode conceder definitivamente, por isso, é imperativo que todo crente conheça e entenda a mensagem da cruz. E hoje, pastor, ele tem se distanciado da mensagem da cruz. Verdade. Hoje é indispensável que todo Porque não é crente... gostoso. É. Porque não é confortável, gostoso. né? Não é confortável. É. O ser humano, ele quando ele está no espírito, a dor faz ele feliz. A dor faz ele crescer. A dor o fortalece. Agora, quando ele está na carne, ainda que dentro da igreja, a dor leva ele a ser uma pessoa triste. A ser uma pessoa que até se afasta. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versos 11. Mas nenhum de vós sofra como homicida, nem ladrão, ou malfeitor, ou intrometido em negócios alheios. Quer dizer, não seja biblioteiro, seja fofoqueiro. Exato. E Pedro está falando com a igreja. Ele está falando para a Não igreja. se mete em negócio alheio. Porque tem gente, pastor. Hoje, quando a Bíblia fala em expressão, a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Ela não está dizendo que a vida e a morte está no poder desse membro que nós temos dentro da boca, não. É na língua, no seu meio de expressão, porque a língua fala. Se fosse hoje ele dizer a vida e a morte está nos seus dedos. Porque hoje a forma de expressar muitas vezes é pela internet, pelas redes sociais. Tem gente que vai para a rede social, fala mal de pastor, fala mal desse, fala mal daquele, e está trazendo maldição e se mete na Ao vida alheia. invés de estar abençoando, né? Liberando bênção, Tem palavras de cristão bênção. que está a serviço do inimigo. Se diz cristão, está a serviço do diabo. Porque quando você lança contenda, você está a serviço do diabo. Exatamente. Um cara briga, ele vai lá, curte, diz, faz isso mesmo. Quer dizer, o que é isso? Que cristão é esse? Que igreja é essa? Exatamente. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, pastor. Esforcem-se, na minha linguagem, né? Aham. Para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Amém. E ele vem falando a mesma coisa. Paulo vem falando assim, esforça-te. Né? Então tem que viver uma vida Tranquila. que justifique que é crente, que é servo de Deus. Né? Porque tem pessoa que tem a vida que não justifica. Tem Olha só. pessoa que é perturbada, né? Estamos chegando ao final deste bloco. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer intervalo e amanhã, quer dizer, daqui a pouquinho, no próximo amanhã, eu aqui nós voltamos falando sobre esse assunto. Vamos no intervalo e Tá tão voltamos já. bom, né? Você que está angustiado, talvez você está triste,
sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, né? Estamos falando sobre isso, sobre vida cristã, vida de crente. Olha só o que diz no versículo 16, pastor Carlos. 1 Pedro 4,16, não é isso? Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aí, ó. Olha só, vê em Atos, pastor. Capítulo 5 e versículo 41. Quer dizer, mas se alguém padece como cristão, quer dizer, qual acontece às vezes pelo bem da justiça, não se envergonhe. Quer dizer, tal pessoa não sofre devido falta de fé, assim devido à sua fé. Esse Antes, de Atos, é? Atos capítulo 5 e versículo 41. Ah, tá. Onde é que está aqui? Antes, glorifique a Deus nessa parte. Se realmente sofremos por causa da justiça, tal sofrimento sempre glorifica ao Senhor. Devemos nos alegrar como correspondente, quer dizer, como cristão. E é isso que Pedro vem falando aqui, né? Olha só o que diz em Atos capítulo 5, versículo 41. Atos 5 e 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Olha só. E Pedro, aqui Pedro estava lá. E Pedro, quando saiu do Sinédrio, ele saiu alegre. Alegre. Por quê? Porque eles foram humilhados em nome de Cristo. Eles entendiam isso. E hoje, eles não saíram revoltados. Eles não saíram falando mal. Eles não saíram murmurando. Lembra de Paulo? Porque eu sempre digo, pastor João, que contar testemunho da vida dos outros é muito bom. Porque quando você conta testemunho da vida dos outros, quem passou a prova foi o outro, quem passou o sofrimento foi o outro, não foi o senhor. Então é bom, e a gente contar testemunho da vida dos outros é glorificando, né? Olha só, eu vou contar o testemunho agora da vida de Paulo. Paulo, ele fez a primeira viagem com Barnabé, e na segunda viagem, o Espírito Santo induziu, ele e Barnabé tiveram um probleminha, e foi pelo Espírito Santo, fez isso, e Barnabé foi para um lado, e o evangelho foi crescendo, e Paulo foi para outro, pegou Silas e foi para o outro lado. Tudo pela vontade de Deus. Tudo pela vontade de Deus. Ele foi lá para Macedônia, foi lá para aquela região de lá. E ele atravessou e passou ali alguns dias e não ganhava ninguém para Cristo, não ganhava ninguém. E tinha uma adivinha que dizia, estes são os homens de Deus, siga-os. Ela não estava falando a mentira, eles eram Deus, mas era um demônio. Nem sempre aquele que lhe elogia é o que quer o seu bem. Aliás, é muito preocupante quando a oposição vem me elogiar, né? Preocupante. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí ele começou a fazer isso. E daqui a pouco ela passou, Paulo olhou para trás e disse, sai demônio. E o demônio foi expulso, ela disse que ela adivinha de muitos senhores, quer dizer, muitas pessoas ganhavam dinheiro em cima da adivinhação dela, não era uma pessoa. Muitas pessoas ganhavam dinheiro em cima da adivinhação dela. Ela cai, não adivinha mais nada, o espírito sai, ela disse, quando aquele homem fazia, a população pegou Paulo e deu uma surra. E colocaram ele na prisão. A prisão naquela época não era igual hoje, né? Não tinha telefone, não tinha ar-condicionado, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Né? E às vezes nem tinha uma era um buraco nem uma na janelinha, pedra, né? Era uma caverna na pedra e eles botavam ele lá. Não tinha auxílio reclusão. Aí, de repente, eles estão lá. À noite não tinha luz, era escuro. Aí, perto da meia-noite, frio, aquela região fria. Eles numa caverna, apanharam todo dolorido. O que eles fizeram? Era para dizer, meu Deus, a gente ter luta é uma coisa, agora pegar a cara na luta dos outros, eu estava tão bom, agora vim com o Paulo. Não. Eles começaram a cantar e adorar a Deus. Quer dizer, quando você aprende a adorar a Deus no meio da luta, não tem nada que não tem. Aí houve um terremoto e eles foram. E ali a mão de Deus estava ali, porque ali eles ganharam a primeira pessoa para Jesus naquela cidade, que foi o carcereiro. Ganharam o carcereiro e toda a sua família. Ali, naquele ato, começou a obra de Deus. Onde é que começou a obra de Deus?
no ato que eles começaram a glorificar a Deus. Eles podiam dizer, mas nós estamos fazendo a obra de Deus, estão sendo perseguidos, estão fazendo a obra de Deus, é assim mesmo, não. Em nenhum momento eles sabiam que Deus tinha um propósito nisso. Quando Pedro vem falando por isso, quando vem glorificando a Deus, quando Pedro saiu do Senado, Pedro entendeu isso, e os apóstolos entendiam isso. Quando eles foram humilhados por amor a Cristo, eles saíram muito alegres. Oh, glória a Deus, que bênção! Não saíram murmurando, não saíram falando mal. É isso que nós, como cristãos, temos que aprender, querido. A glorificar a Deus no meio da luta, a glorificar a Deus no meio da dificuldade. Atualmente, se for assim martirizado, aliás, nem chega martirizado. Se chegar a ser acusado de alguma coisa, se levanta, mas eu sou o fulano de tal. Eu não admito que pensem mal de mim. É verdade. Por onde não está lá servindo a Cristo. Não. Vamos ver ali o que diz, nós continuamos, o que diz em Pedro, capítulo 4, versículo 17. Por ocasião de começar, o juízo pela casa de Deus é chegada, porque a ocasião de começar, o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde... Não, é só o 17. Só o 17, né? Olha só. Certo. Já vamos ler o 18 já. Porque já é tempo que Deus... Já é tempo de que o julgamento de Deus comece pela casa de Deus. O julgamento sempre começa com os crentes, dependendo de sua fé, que seja na cruz ou em outra parte. A cruz só liberta do julgamento, já que foi ali onde julgaram Jesus em nosso lugar. Aí o versículo continua, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não são obedientes ao Evangelho de Deus? Se Deus vai julgar a seu próprio povo, quanto mais vai julgar ele os que não são redimidos. A cruz só anula o julgamento de Deus, os que fiquem bem claro, Olha só, lê lá em Jeremias, capítulo 25 e versículo 29. Malaquias, pastor, 3 e 5. Malaquias 3 e 5, Jeremias 25 e 29. Porque chegou o tempo ao qual começamos o juízo a partir da casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Em Jeremias, capítulo 25 e versículo 29, pastor. Eu estava em Malaquias. Então, Malaquias sou eu. Não, pega Jeremias. Pode pegar Jeremias. Jeremias? Jeremias 25 e o 29. O pastor Malaquias 3 e 5. Depois da coisa? Jeremias 25, 29. 25 e 29. Lê aí. Vamos lá, bora lá. Pois eis que na cidade que se chama, pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes. Está fazendo uma pergunta aqui. Uhum. E ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor. Esse é o que ele fala de Jeremias. Porque eu começo todos os moradores da terra. Eu virei a vocês trazendo juízo. Agora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seu salário, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. As duas vão falando sobre o julgamento de Deus, que Deus vai julgar todos. Deus vai julgar todos. Olha só o que diz no 4 e 18, pastor. 1 Pedro 4 e 18, diz o seguinte, se o justo... Pega aí Provérbios 11 e 31, Lucas, pastor. O senhor pega Lucas 23 e 31. Lucas 23 e 31, ele Provérbios 11 e 31. Se o justo com dificuldade
se salva, o ímpio e o pecador, onde aparecerão? Quer dizer, se o justo com dificuldade salva, o pecador e o ímpio, onde aparecerão? Olha só, se o justo com dificuldade se salva, pode ser salvo só crendo e confiando em Cristo e a cruz, nada mais. Provérbios 11. Só um minutinho, pastor. Onde aparecerá o ímpio, pecador? Se rejeitares e desprezares o sacrifício de Cristo, onde ficam aqueles que fazem isto? Não há esperança para a sua salvação. Provérbios capítulo 11 e versículo 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Falando a mesma coisa que Pedro falando aqui. Eles liam a Bíblia, o senhor, a lei, o senhor 23 e 31. De Lucas, né? Lucas. 23, 31. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Então, Jesus vem falando isso. O que vai acontecer? E Pedro falando, se faz isso com o justo, faz isso com o santo, do que vai ser ímpio? Como vai ser? Aí, para nós terminarmos, para nós amanhã entrarmos no outro assunto, que eu quero entrar já no 5, para ver se nós conseguimos internar. Portanto, também aquele que sofre conforme a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, que se o seu fiel Criador fazendo o que é bom. Quer dizer, portanto, também o que são afligidos, segundo a vontade de Deus, quer dizer, fala, não importa o que realmente terá de acontecer, e viver para Deus, o resultado final valerá a pena, por mais de 1 milhão de vezes. Aí o versículo continua, encontre-se-lhes a sua alma fazendo bem. A vitória está assegurada olhando a cruz. Como é fiel ao Criador. Significa que Deus não criou uma salvação insuficiente. Ele criou um caminho mediante a morte de Cristo que garante a vitória. Tão somente seguimos a este caminho. Pastor Carlete, obrigado, Pastor Carlete. Eu que agradeço aí a toda a audiência e vamos continuar no próximo programa. Amanhã em Pedro 5. Então, vamos continuar comendo esse maná delicioso que é a leitura da palavra de Deus. Beleza? Pastor João, obrigado e ore por nós. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Vamos orar agradecendo. Pai, mais uma vez nós nos rendemos ao Senhor em agradecimento, em reconhecimento do senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, tudo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu volto amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus assim permitir.